Boa tarde a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 18ª sessão realizada no ano. E peço ao vereador Leandro que proceda com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Melhor é serem dois do que um. Por quê? Se um cai, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que anda só, quando cai e não tiver outro para levantar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata número 17 de 2025. Ata 17 de 2025. Aos 15 dias de maio de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 14ª sessão ordinária, sendo a 16ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Gedivaldo Carvalho de Freitas, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 16 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente colocou em discussão o projeto de lei 2571 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde a servidora Arielle, do setor de contabilidade do Poder Executivo, e o servidor Carlos sanaram as dúvidas dos edis presentes. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos vereadores. Na sequência, agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 22 de maio, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 15 de maio de 2025. Em votação a ata de número 17 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, coloquem-se de pé. Aprovada a ata de número 17 de 2025. Teremos nesta ordem do dia os seguintes matérias. Projeto de lei, votação em primeiro turno, a lei de número 2571, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso município. Moção de número 08/2025, de autoria de todos os vereadores. E indicação de número 27/2025, de autoria do vereador Leandro Ram. Eu queria aqui cumprimentar a secretária de Educação, a Sandra, pela presença, é muito importante, né, acompanhar. Aqui também quero cumprimentar a Adri, a esposa do Dr. Carlos, secretário da Saúde, que vem fazendo um trabalho excelente para o nosso município. Cumprimentar também os funcionários da casa, cumprimentar aqui os vereadores que estão nessa sessão. Nesse momento, senhores vereadores, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, vereador Renan Valim, para a leitura do parecer da comissão. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a todos que nos assistem, ao Dr. Carlos, a Sandra, aos funcionários da casa, e dizer que as comissões já se reuniram anteriormente, senhor presidente. Essa comissão é favorável, dispensa a leitura. Tenho o parecer jurídico favorável também e peço que o senhor presidente coloque em votação em primeiro turno no dia de hoje. Seria esse, senhor presidente. Muito obrigado. Da mesma forma, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamentos, vereador Leandro Ram, para a leitura do parecer da comissão. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento a assessoria jurídica, os funcionários da casa, Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde do nosso município, a sua esposa, Dona Adriana, funcionária da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no nosso município. Cumprimentar a secretária de Educação e suplente de vereadora, Sandra, que se faz presente também nessa sessão, Douglas Lara, suplente de vereador e presidente do MDB de Barracão. Cumprimentar a imprensa, a todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo dessa sessão, em especial a população do nosso município. Senhor presidente, projeto já amplamente discutido, né? Projeto que permaneceu
por vários dias nas comissões e na Secretaria da Casa. Na última sessão nós tivemos a discussão desse projeto aqui com a presença do Dr. Carlos e a nossa contadora, esclarecendo as dúvidas e trazendo ao conhecimento da população a importância da aprovação desse projeto de diretrizes orçamentárias, para o exercício 2026. Da mesma forma, senhor presidente, os pareceres já foram emitidos, não tendo a necessidade da suspensão da sessão, tendo em vista, como já dito aqui pelo presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, o tempo em que o projeto permaneceu na casa, nós já emitimos os pareceres. A Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável, dispenso a leitura do parecer, senhor presidente, e da mesma forma solicitamos a votação desse projeto em primeiro turno nessa sessão. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Realmente, nós tivemos a última sessão aí muito bem explicado pelo Dr. Carlos e pela a contadora da Prefeitura, Eliere. Teriam todas as dúvidas que a gente poderia ter, para que a população também de casa ficasse ciente do que nós, vereadores, estamos aprovando e a importância desse projeto da LDO. Então, desta forma, coloco em votação o projeto de lei de número 2571 de 2025, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for contrário, coloque-se de pé. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 2571 de 2025. Seguindo a ordem do dia, solicito ao nosso diretor que faça a leitura da moção número 8 de 2025, de autoria de todos os vereadores. Moção 8 de 2025. Moção de apelo. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, apresentam moção de apelo nos seguintes termos. Considerando a Federação de APAES do Estado do Paraná, entidade representativa de 343 escolas especializadas, que atendem mais de 40 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla em todo o Estado, considerando que a ação direta da inconstitucionalidade número 7.796, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal pela Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down, ação que busca a invalidação das leis estaduais 17.656 de 2013 e 18.419 de 2015, que reconhecem e asseguram o apoio do Estado à modalidade de educação especial promovida por entidades filantrópicas como as APAES. Considerando que a ADI ignora a realidade concreta de milhares de famílias paranaenses que, com base na avaliação técnica e no melhor interesse de seus filhos, optam pelo atendimento especializado. Considerando que a Constituição Federal, no artigo 208, parágrafo 3º, estabelece de forma clara o direito à educação especial, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência incorporada com status constitucional não proíbe a existência de escolas especializadas. Pelo contrário, garante a liberdade da escolha, a dignidade e a personalização do ensino. Considerando que as APAES do Paraná prestam um serviço educacional de excelência com equipes multiprofissionais, estrutura adequada e comprovados resultados na promoção da autonomia, inclusão e qualidade de vida das pessoas com deficiência. São 70 anos de história, parceria com o poder público e compromisso com os direitos humanos. Considerando que tentativas de eliminar a política de apoio à educação especial revelam grave desconhecimento da diversidade das necessidades educacionais das pessoas com deficiência e afrontam os princípios da equidade, da pluralidade e da escuta ativa das famílias. Considerando que a Federação das APAES do Estado do Paraná reafirma seu compromisso com a defesa intransigente do direito à educação de qualidade em todos os seus formatos, que a educação especial é direito e a inclusão se faz com respeito e diversidade. Considerando que a APAE de Barracão atende 69 alunos provenientes do nosso município e o fechamento desta unidade educacional, portanto, os prejudicaria diretamente. Sendo assim, a Câmara Municipal de Barracão
atendendo à proposição dos vereadores que subscrevem, aprovou moção de apelo ao ministro da Educação e aos deputados federais e estaduais do Paraná, a fim de que não sejam fechadas suas escolas neste estado. Vereadores José Borsato, Valdinei Batiste, Raul Brizola, Renan Vanim, Márcio Dambroski, Valdecir Antônio Bugança, Gedivaldo Carvalho de Freitas, Renan Vanim e Gedielso Petritaço. Com a palavra, os vereadores autores da moção. Com a palavra, Valdinei Batiste. Senhor presidente, caros colegas de mesa, Dr. Carlos, Sandra, secretários municipais, digníssima Adriana, né, sempre presente, né, honra-nos a sua presença também, o pessoal da imprensa, também Olara e presidente do meu partido, e a todos os que nos ouvem, nos assistem pelos meios de comunicação. Por uma iniciativa, né, dessa confederação brasileira das associações da síndrome de Down, eles vêm questionar o repasse do recurso da forma como é feita as instituições filantrópicas, que englobam também as APAES. Questionam eles que esses recursos deveriam ser direcionados para a inclusão direta desses alunos especiais nas instituições de ensino regulares, dando amparo a e suporte a essa integração desses alunos. Então as APAES, diante desse questionamento, se inviabilizaria o repasse estadual aí da manutenção das APAES dessas escolas. Eles questionam a constitucionalidade de duas leis, né? Uma de 2013 e uma de 2015, que dá fundamento ao Estado, ao governo do Estado, para que mantenha esses vínculos e essa sustentação financeira das atividades desenvolvidas nas APAES. Se isto passar pelo Supremo, a existência das APAES fica comprometida porque não há mais suporte financeiro para dar amparo às atividades que ali são desenvolvidas. Então as APAES se mobilizaram, pessoas afins aí também entraram em ação para defender esse direito que essas crianças têm, né, de serem assistidas por instituições especializadas, né, e terem um ensino diferenciado, né, pela sua condição, né. As escolas se adaptam às suas condições, eles têm suas potencialidades e precisam ser respeitadas. Eu creio que as escolas regulares seria muito honroso, seria muito alegre, e eu falo como pai de um aluno especial, né, se nossos filhos pudessem conviver dentro das escolas regulares. Mas admito que eu ainda não vejo estrutura, nem estrutura física, nem estrutura humana, nem capacidade técnica dos professores e nem um preparo, né, anterior para que esse acolhimento houvesse e fosse frutuoso, fosse frutífero e proporcionasse crescimento a essas crianças. Nós precisamos, para chegar nesse ideal, fazer um trabalho ainda muito longo, muito grande. E as nossas instituições de ensino regular ainda não têm e demorará a se ter a estrutura necessária para o acolhimento dessas crianças que apresentam suas especialidades, ou físicas ou intelectuais, da forma como são. Então está aberta uma mobilização muito grande para que essa não seja aprovada, né, essa declaração de inconstitucionalidade dessas duas leis citadas, para que as APAES continuem a oferecer o atendimento. Espero, né, que todos possamos somar força com essas instituições. Quem conhece as APAES, quem
lá frequenta, né? E tem alguma afinidade, saberá da importância que elas têm na vida das crianças e das famílias, que também se tornam especiais pela condicionalidade que as crianças carregam. E nós podemos, com essa nossa declaração, com essa nossa moção, dar sustentação aí junto àqueles que a gente trabalha politicamente também, né, nos andares superiores aí, os deputados, seja a nível de estado, a nível de federação, né, estaduais e federais, para que possamos manifestar nossa opinião quanto a essa questão. Então, essa nossa situação, tiveram uma reunião ontem com o Dias Toffoli, que é um dos ministros do Supremo. Foi uma delegação grande aqui do Paraná, de peso, para falar e discorrer sobre o assunto. Voltaram bem animados com o debate que lá tiveram, mas não é ainda uma questão fechada, né? Não saiu ainda um veredito sobre o assunto. Então nós precisamos somar força e deixar a nossa expressão bem explícita quanto a esse assunto. E espero que todos possamos somar força e tenho certeza, né, que pelo conhecimento de vossas excelências eu espero que seja esse o passo a ser dado. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores? Com a palavra, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, a tempo gostaria de cumprimentar meu amigo Beto, que acabou de chegar na sessão com mais alguns companheiros, né? O Beto, ex-servidor do município de Manfrinópolis, amigo de longa data, hoje trabalha na Cansop, Francisco Beltrão, e está nos visitando. Sejam bem-vindos ao nosso município. Senhor presidente, primeiro parabenizar os 9 vereadores pela assinatura, né, pela mesa diretora, enfim, os vereadores pela iniciativa de nós apresentarmos essa moção, e eu acho que é um momento importante em que nós precisamos somar força. Muito bem colocada as palavras do vereador Valdinei quanto à preocupação do que pode acontecer e com o futuro das nossas APAES. Trazendo a miúdos, senhor presidente, para que a nossa população possa entender, diante do pouco conhecimento também que nós temos a respeito do assunto, mas para que a população entenda, o Estado do Paraná ele tem 2 leis que possibilita que o governo do Estado faça repasses às APAES, um aporte financeiro, recursos, para que as APAES possam funcionar, e nós sabemos que sem esses recursos fica quase que impossível, inviável, de que essa entidade no Estado possa continuar com as portas abertas. Nós aqui, o município de Barracão também, com a aprovação de alguns projetos de lei da Câmara de Vereadores, efetua um repasse a essa entidade. Já nós aqui tivemos a oportunidade de várias vezes aprovarmos esse projeto, onde o município de Barracão também, numa parceria, repassa recursos para que essa entidade, que dito já por nós aqui muitas vezes, presta no nosso município, aqui na Trifronteira, porque atende também, nós temos a APAE aqui em todos os municípios. Atende e presta um trabalho relevante, um trabalho significativo e de uma grande importância. E a Associação dos Portadores de Síndrome de Down, a Associação Brasileira, ela entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade dessas leis que possibilita o repasse. Então, o que a associação alega? De que essa lei é inconstitucional e que ela não poderia ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa, autorizando o governo do Estado a efetuar esses repasses. A decisão será do Supremo Tribunal, que é o órgão competente de alegar a inconstitucionalidade das leis. Todas as leis, nós sabemos, elas têm que estar baseadas pela Constituição Federal e têm que ser constitucionais. O Supremo irá se manifestar num julgamento dizendo se essas leis são constitucionais ou não. Mas esse apelo que nós, vereadores, estamos fazendo, esse apoio, eu acho que é importantíssimo, até para que nós possamos sensibilizar as autoridades diante da necessidade de que esses repasses não sejam, de forma de uma decisão do Supremo Tribunal, sejam cortados ou impossibilitados que o Estado continue fazendo. Eu acho que a associação, a federação e a associação dos portadores de síndrome de Down,
eles foram um pouco infelizes nessa ação, nessa ADI encaminhada ao Supremo, tendo em vista, no meu entendimento, talvez o não reconhecimento ou não conhecimento do trabalho que as APAES realizam. Nós sabemos, e o vereador Valdinei já disse aqui, algumas razões pelas quais nós temos um entendimento muito claro, e nós temos aqui a nossa secretária de Educação hoje presente nessa sessão, e sabe, professora do município por muitos anos, e hoje secretária de Educação, sabe que nós hoje não temos, como já dito aqui pelo vereador Valdinei, nem a questão técnica, a questão condições, né, para que esses alunos viessem para salas de aula. E é o que pode ocorrer, e é o que pede hoje a Associação da Síndrome de Down, dos portadores, que esse recurso não seja mais repassado para as APAES e que seja utilizado, então, na rede pública de ensino para que esses alunos sejam incluídos. Eu vejo, senhor presidente, senhores vereadores, que a melhor forma de incluir esses alunos é o que está sendo feito hoje. É dar condições de que eles frequentem as APAES, e lá tenho o atendimento por pessoas preparadas para isso. Nós sabemos que precisa-se de profissionais preparados, profissionais com conhecimento técnico, para que possam estar atendendo diante de todas as necessidades e todas as dificuldades que alguns alunos que frequentam a APAE têm. Então, é necessário, senhor presidente, que nós nos mobilizamos. Dizia aqui já o vereador Valdinei, e eu acompanhei ontem a visita do presidente da Assembleia Legislativa, o Alexandre Cury, que esteve juntamente com o secretário da Família e do Desenvolvimento Social, o Rogério Carbone, e mais uma delegação, visitando o ministro Dias Toffoli, porque essa ADI está com o ministro Dias Toffoli, para tentar sensibilizá-lo e levar, talvez, a ele o conhecimento de todo o trabalho que as APAES realizam. Então, eu acho que nós aqui temos uma representatividade de deputados estaduais e federais aqui na Câmara de Vereadores, bastante significativa e bastante importante. E é necessário que nós nos demos as mãos para que nós conseguimos sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, né, da necessidade de que se mantenha esses recursos destinados pelo Estado do Paraná às APAES, para que não ocorra isso que está se vislumbrando para um futuro próximo, que é o fechamento dessas entidades, caso não recebam mais esses recursos que o Estado repassa. Então é importantíssimo que essa moção seja encaminhada, é importantíssimo que nós nos manifestamos publicamente na defesa, e também é importantíssimo de que nós entramos em contatos com os representantes na esfera federal e estadual, nossos deputados, enfim, as lideranças, para que nós consigamos fazer com que esses recursos continuem sendo repassados. O governador repassa amparado por leis, né? Nós temos 2 leis aí no Estado do Paraná que ampara esses repasses, mas se caso o Supremo Tribunal Federal tenha o entendimento de que realmente essas leis são inconstitucionais, aí as APAES enfrentarão um grande problema, e a tendência é que haja o fechamento. Então aqui quero me sensibilizar, quero parabenizar os vereadores. Nós tivemos a assinatura dos 9 vereadores nessa moção, que é muito importante, esse entendimento dos vereadores que nós precisamos nos manifestar e nos levantarmos em defesa desta entidade, como já dito aqui muitas vezes, em muitos discursos públicos nossos, a relevância e o importante trabalho que as APAES realizam, e nós temos conhecimento especificamente do trabalho que a APAE uma alegação de que as leis que amparam o governador e o governo do estado a repassar os recursos são inconstitucionais. E aí o Supremo vai ter que analisar se realmente são ou não, mas eu sempre digo, senhor presidente, que algumas leis elas têm que ser analisadas, algumas ações têm que ser analisadas pela legalidade e pela moralidade. Daqui a pouco é algo que é de suma importância. E eu não vejo, e sou claro aqui na minha manifestação, não vejo que o ministro Dias Toffoli vá, apesar que também não tenho acompanhado se será uma decisão monocrática ou se terá que ir ao plenário do Supremo Tribunal essa decisão, mas não vejo o Supremo Tribunal Federal tomando uma decisão contrária
e fazendo com que esse trabalho importante das APAES seja cerceado ou finalizado por falta de recursos financeiros. Então, seria, senhor presidente, muito obrigado. Antes de eu passar a palavra, eu queria agradecer a presença aqui da Cansop, da diretoria, né? O Gilberto Cusi, que é o diretor da Cansop, o Matheus, né, que é o jurídico da Cansop. Agradecer também o Claudinei Zanco, que é o presidente da Cansop, que está presente na Câmara de Vereadores, e Marcos, que é o tesoureiro da Cansop. Então, muito obrigado aí pela visita ao nosso município e aqui à Câmara de Vereadores. Demais vereadores com a palavra. Com a palavra, vereador Tasso. Quero aqui cumprimentar o presidente, os demais vereadores, a imprensa, o doutor Carlos, a Biana, o nosso secretário Sandra, ao Douglas e o Gilberto, diretor da Cansop, na medida de cumprimento dos demais participantes, a doutora Clara, e dizer do nosso apoio quanto à PAI. É muito importante a PAI, nosso município do estado do Paraná. A PAI é uma entidade que é indispensável no estado do Paraná e a nível nacional nem se fala também, né? A gente conhece a nossa realidade aqui da PAI do município de Barracão e a gente sabe o quanto é importante da PAI para o nosso município. Então, parabenizar os vereadores pela assinatura da moção, todos que assinaram, né? Uma moção de muita relevância, e vamos cobrar os nossos deputados para nós, pelo menos pressionar os deputados federal, deputado estadual, que não venha sancionar essa lei aí para destruir as APAES, né? A gente sabe o quão é importante o trabalho das APAES no nosso município, né? A gente sempre está acompanhando o trabalho da APAE, que um ensino integral para as crianças com deficiências, e seria isso aí, senhor presidente. Demais vereadores? Eu também queria aqui deixar a minha palavra de apoio, que parece que não é verdade que estamos vivendo isso, né? Na mão de uma pessoa, a decisão de uma pessoa, um trabalho aí de anos que foi buscado. Recentemente a gente esteve presente na inauguração de uma PAI aqui em Flor da Serra, onde você vê o relato do começo, aonde essas crianças eram atendidas, né, maioria vezes de favores em garagem, e hoje você vê o estado do Paraná avançando muito nessa questão das APAI, evoluindo muito, sensibilizando os deputados, os governadores, aonde que só no Paraná hoje é 16 ou 17, eu acho que o Valnei pode me corrigir, APAI que estão sendo construídas para que se dê dignidade a essas crianças. Então, parece que não é verdade que nós estamos vivendo isso hoje. Mas é muito importante nós unirmos forças para que as nossas APAES continuem abertas, com certeza, porque nesse momento agora que as APAES estão no conteúdo que se pode dizer que as APAES têm um serviço de qualidade para as crianças, para cada uma a sua deficiência adequado. Sabemos que na escola, aquilo que o Aldinei e o Leandro já falou, não tem condições físicas, não existe uma preparação de professores para atender essas crianças. Então, isso parece que não é verdade. E uns anos atrás aí, a gente sabe que todo esse conteúdo dessas crianças é escondido, não é divulgado na sociedade. As crianças deficientes sofriam muito, porque muitas vezes elas ficavam trancadas em casa pelos pais, porque os pais tinham vergonha de levar uma criança com deficiência até a sociedade. Eu espero que não só os políticos, mas que Deus também interfira e que isso não venha acontecer. Isso não pode acontecer. Hoje, né, com esse serviço avançado, todo mundo, né, está envolvido no trabalho da PAI. Hoje, aqui em Barracão, ela é uma PAI que serve 3 municípios,
Se não me falha a memória, eu estive esses dias na Paz, são 142 alunos, se não me engano, dos 3 municípios, são atendidas ali com dignidade e com um trabalho de excelência. Então, acredito eu que o próprio Deus não vai deixar, vamos pensar assim, a fechar. O nosso trabalho aqui como vereador, aqui nós estamos fazendo, e emitindo essa nota que é importante, e com certeza vai chegar a pressão psicológica na cabeça do ministro lá, e ele vai tomar a decisão correta. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da indicação número 27 de 2025, de autoria do vereador Leandro Ram. Indicação número 27 de 2025. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Após o estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira e sendo observada a legalidade do ato, seja realizada melhorias e readequação no acesso à propriedade do senhor Adriano Perosso, no distrito de Siqueira Belo. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Com a palavra ao vereador Leandro Ram. Senhor presidente, senhores vereadores, há poucos dias visitando o distrito de Siqueira Belo e acompanhando um pouco do trabalho que está sendo realizado no nosso município pelo setor rodoviário, nós acompanhamos e nos deparamos com algumas situações. Trago essa indicação, senhor presidente, e solicito verbalmente que seja encaminhado tanto à Secretaria de Obras e Viações Públicas, quanto à Secretaria de Agricultura do nosso município, para que o secretário de Agricultura também tome conhecimento. O senhor Adriano Perosso é conhecido de todos os senhores vereadores, tenho certeza absoluta, todas vossas excelências conhece a dedicação e o trabalho dessa família em prol do distrito de Siqueira Belo e do nosso município, mas também nós sabemos, senhor presidente, e acompanhamos o Adriano e a sua família, devem ser, se não, mais um dos maiores produtores de leite do distrito de Siqueira Belo, e além da produção de leite também tem uma produção de gado de corte, enfim, e está enfrentando algumas dificuldades no acesso da sua propriedade. Foi realizado e é realizado um trabalho de recuperação das estradas, e da forma, senhor presidente, que a recuperação das estradas foram feitas, há necessidade de que seja feita a ampliação de um bueiro na estrada geral do município, a estrada municipal, próxima à propriedade do senhor Adriano, tendo em vista que a tubulação que lá se encontra há muito tempo, ela apresenta pouca vazão para toda a água das chuvas, e quando chove de forma bastante forte, essa tubulação não vence, e toda a água que sobra ou que não consegue passar por essa tubulação, ela acaba entrando na entrada da propriedade do senhor Adriano Perosso, inclusive na frente da residência e até a estrevaria onde o caminhão de leite precisa encostar para que essa produção de leite possa ser retirada. E nós não podemos, senhor presidente, ter o entendimento e a compreensão de que se nós não pudermos ajudar, nós não podemos atrapalhar. Então, se daqui a pouco nós não pudermos auxiliar o Adriano, que é um grande produtor de leite, que tira um valor considerável e que contribui com o município de Barracão, com um valor considerável de impostos para o nosso município, se nós não pudermos ajudar, nós não podemos também atrapalhar. Então, essa dificuldade da falta de vazão desse bueiro tem causado um transtorno na entrada da propriedade. Então, no mínimo, senhor presidente, se nós não tivermos o entendimento de que nós temos que auxiliar as pessoas que estão trabalhando, que estão se dedicando e que estão contribuindo com o nosso município, se nós não tivermos o entendimento que nós podemos ajudar, no mínimo, como eu já disse, não atrapalhar e resolver pelo menos o problema da estrada geral, que está causando o problema na propriedade do Adriano. Então, eu acho que nós temos que ter esse entendimento, por isso solicito a Vossa Excelência que essa indicação seja encaminhada tanto para o setor rodoviário como para a Secretaria de Agricultura, até para que o nosso secretário de Agricultura tome conhecimento do que está ocorrendo, tendo em vista, como eu já disse aqui, o Adriano ser um grande contribuinte com impostos do nosso município, e nós temos que dar condições. Nós falamos aqui
senhor presidente, de incentivo, e brigamos muito por os incentivos para a agricultura e para a geração de empregos, e nós temos uma família que está se dedicando e que está trabalhando lá no distrito de Siqueira Bela e que está enfrentando as dificuldades, porque nós, me refiro nós enquanto município, não estamos conseguindo resolver um problema, como já dito aqui, que se arrasta há muito tempo, mas houve lá no passado uma recuperação da entrada e que hoje, infelizmente, o Adriano está enfrentando dificuldade, porque nós precisamos ou trocar os tubos que lá tem, dar uma vazão maior, ou colocar mais uma carreira de tubos ao lado daquela que já existe, para que a vazão de toda a água que tem na estrada geral possa passar por essa tubulação e não mais causar o problema que está ocorrendo lá na sua propriedade. Então, peço, senhor presidente, que essa indicação seja encaminhada com a máxima urgência e peço aos nossos secretários que possam estar se deslocando até o distrito de Siqueira Bela, verificando essa situação e resolvendo com a máxima urgência, porque, como eu disse, se nós não pudermos ajudar, pelo menos não vamos atrapalhar. Serei, senhor presidente, muito obrigado. Como de costume, será encaminhada a indicação aos setores competentes. Nesse momento, eu convido o doutor Carlos, secretário da Saúde, que faça o uso da tribuna para suas informações importantes do seu setor. Você sinta à vontade, doutor Carlos. Minha saudação ao ilustre vereador José Borsato, presidente dessa Igreja Casa de Leis, e ao cumprimentá-lo, estendo os meus cumprimentos a todos os demais vereadores que compõem essa casa. Saúdo os servidores da casa, as pessoas que fazem parte do nosso plenário. E com a devida vênia, senhor presidente, eu gostaria de saudar o ilustre vereador Claudemir Zanco, nosso biruba, radialista, vereador lá de Pato Branco, o Marcos Valandro, tesoureiro, vereador tesoureiro da Cansop, estender os cumprimentos ao Beto Guzzi, que é o diretor executivo da entidade, e ao meu colega Matheus Scheidt, que é o assessor jurídico. Doutor Matheus, que a gente tem uma história, né, doutor Matheus? Conheci o doutor Matheus enquanto escrivão, né? Lá em algum tempo já, né, doutor? Lá em Itapejara do Oeste. Sejam bem-vindos a Barracão, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores. Tenho certeza que a Cansop, que eu tive a satisfação de presidir lá no ano de 2006, muito trabalho relevante fez pelo Sudoeste, pelas câmaras de vereadores e por todos os vereadores, com certeza, né? E acreditamos que esse trabalho prossiga e, com certeza, o motivo da visita é também conclamar o apoio dos vereadores da Câmara de Barracão para também estarem se juntando, somando forças para que o Poder Legislativo do Sudoeste seja mais forte. Presidi a Cansop quando éramos divididos ainda, né? Cansop 13 e a Cansop 14, né? Hoje é uma Cansop só, envolvendo os 42 municípios do Sudoeste, uma entidade que com certeza merece todo o nosso reconhecimento. Utilizo esse espaço, senhor presidente, para fazer um convite pessoal a essa Igreja Casa de Leis, a população que nos assiste, para, em nome também do prefeito Jorge, convidar os vereadores e toda a população para a nossa audiência pública a ser realizada, a audiência pública da saúde, a ser realizada no próximo dia 29, às 13h30, no espaço de costume aqui na Câmara de Vereadores, onde nós vamos estar apresentando o relatório e avaliando o cumprimento das metas fiscais e do Plano Municipal de Saúde relativas ao primeiro quadrimestre desse ano de 2025. Importante, senhor presidente,
e se me permite, dizer um pouquinho, né, em especial para as pessoas que estão em casa, nos dando audiência aí para essa importante sessão da Câmara de Vereadores, onde tivemos aí a apreciação em primeiro turno da LDO, né, que é uma lei que define aí os rumos que tomaremos no ano de 2025 e que serve de base aí para a elaboração do nosso orçamento anual. Então, a audiência pública quadrimestral da saúde é um evento obrigatório, né, em razão, inclusive, da Lei Complementar 141 de 2012, né. Então, em respeito a essa normativa, né, é obrigatório, né, a realização das audiências públicas quadrimestralmente, onde a gestão pública da saúde e também a gestão municipal apresenta aí o seu relatório de tudo aquilo que é investido na área da saúde durante esse primeiro, nesse caso, iremos apresentar referente a esse primeiro quadrimestre. Então, temos também a Instrução Normativa 192 de 2024 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe aí sobre a agenda de obrigações municipais que devem ser cumpridas ao longo do ano, e no seu anexo temos aí que temos o prazo até o dia 31 do mês de maio para a realização da audiência pública do Plano Municipal de Saúde do primeiro quadrimestre de 2025, com base também no artigo 36, parágrafo 5º da Lei 141 de 2012. A lei complementar, ela estabelece que essa audiência pública deve ser realizada na Câmara Municipal, perante a Comissão de Contas. Então, convido o vereador Leandro, presidente da comissão, e os demais membros que se façam presente. Claro, convidamos aqui todos os vereadores, mas em especial a Comissão de Contas, para que estejam presentes, para que nós possamos juntos, e juntamente com a população de Barracão, avaliar o cumprimento das metas e também discutirmos os rumos da nossa saúde pública do município de Barracão. Tenho certeza que os números, eles são números expressivos de investimentos na área de saúde aqui no município. Nós estamos, por mais que a Lei 141, com base no artigo 198 da Constituição Federal, onde estabelece os limites de mínimos de investimento na área de saúde, estabeleça que 15% do orçamento deva ser investido em saúde. Nós estamos no nosso município atingindo praticamente 30% de investimentos nessa área, né? E então é importante que a população tome conhecimento, em especial os senhores vereadores que representam a população de Barracão, tomem conhecimento desses números, números que serão, digamos assim, esmiuçados nesse relatório, onde a gente faz uma demonstração muito transparente de todo esse investimento, né? Então, conclamo os senhores vereadores, conclamo a população que nos assiste, que participem efetivamente dessa discussão, onde a gente pode realmente estar demonstrando quais os investimentos que são feitos, a forma que está sendo investida e o porquê se investe em determinadas áreas, né? É claro que a gente não consegue suprir todas as demandas, até mesmo, né, e acredito que os vereadores que estão aqui hoje vindo na Cansop, tenho certeza que lá em Pato Branco, né, mesmo com um orçamento muito maior, não se consegue atender toda a demanda, né, Biruba? Então, é difícil realmente a área de saúde, né? Vocês são gestão plena da saúde lá, vocês, além das mazelas no município de Pato Branco, também tem toda a região da sétima, né? A sétima regional, que também precisa ser acolhida por vocês lá em Pato Branco. Então, nós em Barracão cuidamos da atenção primária, mas dependemos muito
das consultas especializadas, das cirurgias eletivas, né, para que possamos dar um pleno atendimento à nossa população. Então, nesse momento, senhor presidente, senhores vereadores, é que nós precisamos discutir de onde buscar os recursos, né, tanto que conclamei os senhores vereadores no momento pretérito, que as emendas impositivas ao orçamento de vossas excelências sejam direcionadas para a área de saúde, que nós possamos estar tentando zerar a nossa fila de cirurgias eletivas, tentar zerar ou chegar próximo disso o atendimento das nossas consultas especializadas. Hoje nós estamos com 1.600 consultas especializadas numa fila de espera. Temos mais de 100 exames entre ressonâncias e tomografias esperando para serem realizadas. Então nós precisamos realmente somar forças para que possamos dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população e atender a nossa população da melhor forma possível. Claro, tem especialidades que a gente tem dificuldade. Neurologia, acredito que seja um problema lá também da 7ª, aqui na 8ª regional é difícil, né? Neuropediatria, uma referência difícil, né? Então, tem algumas situações que a gente, por mais esforços que a gente realize, por mais até que tenhamos recurso para fazer frente ao investimento para essa área, nós não temos profissionais para atender a nossa população. Então, acho que juntos, e conclamo a CANSOP a levantar essa bandeira, né, de buscarmos mais especialidades lá na 7ª regional, aqui na 8ª regional, para que nós possamos, de fato, atender a nossa população, né? Nossa população hoje, graças a esse programa do governo do estado aí, do Opera Paraná, tem realizado cirurgias eletivas em números significativos, mas as consultas especializadas, eu acho que é uma grande demanda que nós precisamos, Câmara de Vereadores, a CANSOP, levantar essa bandeira para que nós possamos, todos os municípios do Sudoeste, estar possibilitando um atendimento mais adequado e mais célere para a nossa população. Nós temos demandas aí de 6 meses, 7 meses, 1 ano para se atender uma especialidade. E não é por falta de vontade, não é por falta de engajamento de nós secretários que fazemos parte do CRESEMS, que não haja esse atendimento. É porque a falta de profissional é muito grande e a demanda também é grande. Então, conclamo, senhores vereadores, que participem dessa nossa audiência pública e juntos possamos buscar as soluções para a saúde pública do nosso município de Barracão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos, aí pelas informações importantes. E fica aí o convite para todos os vereadores nessa audiência pública. E é importante a população participar, porque muitas vezes, né, os setores públicos são cobrados por falta de participação da população também. Então a população tem que participar para saber, né, o que acontece, como é que as leis funcionam, se cobra muito ou se condena muito o gestor da pasta quando não é fácil você conseguir consultas especializadas, enfim, na área da saúde no SUS. Então é importante a população participar para saber aquilo que realmente vem acontecendo. Nosso município, né, em média, se gasta 15% na saúde, nós estamos gastando 30% do tudo que se arrecada na saúde. Então nós temos um povo doente, não é só em nosso município, o povo no geral, hoje em dia, está muito doente. Como dizia, conversando com o médico do nosso município esses dias, ele dizia que a população hoje já tem que tomar um remédio para acordar e um para dormir. E não tem como tirar das pessoas. Olha, ele dizia, se a pessoa não sair com uma receita do consultório, ele volta no outro dia para se consultar de novo. Então nós temos um povo bastante doente. É uma preocupação muito grande dos gestores públicos à área da saúde, porque são desafios muito grandes a serem enfrentados. E é isso que eu falo, pedindo aos vereadores que vamos buscar emenda, principalmente as federais, que são emendas, né, que são emendas livres, para que possamos atender cada vez melhor o nosso povo, né, de Barracão. É isso que nós devemos fazer. Nesse momento, senhores vereadores, eu deixo a palavra livre para que os senhores vereadores possam falar
do seu trabalho, aquilo que vem fazendo durante essa semana. Com a palavra o vereador Leandro Ram. Senhor presidente, faço uso da palavra livre para relatar a vossas excelências e a população do nosso município que hoje à tarde nós participamos de um evento muito importante no nosso município, que foi o primeiro encontro prático de plantas medicinais fitoterápicos, Plante e Colha Saúde. É um projeto do qual o município de Barracão faz uma parceria com a Itaipu Binacional. A Itaipu, os técnicos da Itaipu Binacional tiveram no nosso município, apresentaram ao município uma proposta. Naquela oportunidade nós tomamos conhecimento de que seriam mais de 200 municípios visitados no estado do Paraná e que seriam selecionados 62, se não me falha a memória. Felizmente o município de Barracão foi selecionado diante de um trabalho, de um empenho, e nós aqui temos que, eu sempre digo que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Um empenho da Secretaria de Saúde, através do secretário, Dr. Carlos Santin, também um empenho bastante importante da nossa secretária de Cultura, a dona Valéria, para que o nosso município pudesse ser selecionado. Tendo o município de Barracão sido selecionado dentre os 62 municípios que serão contemplados com esse projeto, hoje nós tivemos o primeiro encontro prático, realizado lá no bairro Industrial, no Centro de Eventos Adriana Riva, onde estiveram presentes duas representantes da Itaipu Binacional, e que teve, graças a toda a mobilização da equipe administrativa, um grande público presente. E eu dizia, senhor presidente, nessa oportunidade, de que nós estamos resgatando algo que estava perdido, que é o uso das plantas medicinais. E o presidente dizia agora há pouco aqui de que hoje a nossa população está doente, precisa-se remédio para dormir e remédio para acordar. Então eu acho que isso é uma alternativa bastante importante para que se resgate o famoso chazinho da avó. E aí, da mãe, né? Quem não tomou, quem de madrugada não estava com a dor de barriga, ou com um pouco de febre, uma dor de dente, enfim, a mãe sempre tinha lá no quintal um chazinho, buscava e dava um chazinho para amenizar os problemas que a criança, ou enfim, que qualquer familiar estivesse enfrentando. Então é um projeto bastante importante. Eu fiquei muito feliz, senhor presidente, pela adesão, pelo número significativo de pessoas que estavam presentes, pelo depoimento que nós ouvimos lá da equipe que estava aqui no nosso município, dizendo de que dos municípios, e falavam que já visitaram ou já fizeram esse encontro prático em mais de 30 municípios, quase 40 municípios, dos 62, e que não tinha tido uma adesão ou uma recepção tão boa como tiveram no nosso município. Dizia a elas que estavam se sentindo umas estrelas aqui no nosso município, pela importância que foi dada pela equipe administrativa, através da Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Carlos, de toda a equipe e das demais secretarias que trabalharam para que esse evento pudesse ser organizado hoje. Então, para nós é uma satisfação muito grande ver o nosso município em alguns setores se destacando, sendo elogiado publicamente pelas pessoas que têm visitado o nosso município e que têm buscado nos auxiliar. Eu acho que é um projeto, senhor presidente, que nós temos que dar bastante atenção e que nós temos que participar, e naquilo, e eu dizia lá hoje, na minha fala, de que nós, enquanto Câmara de Vereadores, nós estamos à disposição, e estamos à disposição do Dr. Carlos para auxiliar naquilo que for preciso, para que realmente nós teremos mais etapas desse curso, né, desse encontro. Foi o primeiro encontro prático ali, hoje nós não acompanhamos. O Dr. Carlos tinha alguns compromissos e eu também, acabamos não acompanhando até o final, mas hoje nós vimos que teria o ensinamento de algumas coisas, e entre algumas coisas que foi colocado em prática lá seria a elaboração, enfim, de um sal medicinal,
que é utilizado com algumas plantas medicinais, né? E foi repassado isso hoje para a nossa população, para as pessoas que lá estavam presentes. Então, para nós é satisfatório ver o nosso município sendo primeiro selecionado pela demonstração de interesse que teve por parte da administração do município, de estar participando, e após a seleção desses municípios, nós hoje já sermos entre os municípios já visitados, sermos colocados como destaque pelo apoio que a administração e as secretarias deram e pela participação, pelo grande número de pessoas que estavam presentes hoje lá, interessados em aprender, interessados a resgatar uma cultura que nós tínhamos e que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, eu acho que é bastante importante, senhor presidente, trazer esse relato aqui e dizer e convidar para os próximos encontros que terão, que a população possa, que nós possamos daqui a pouco dobrar ou duplicar esse número triplicar esse número de pessoas que estavam presentes para resgatar essa cultura que é importante e que irá fazer com que daqui a pouco se diminua um pouco as filas lá no posto de saúde para algumas doenças que é possível serem tratadas com esses medicamentos, né? E então é bastante importante. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade. Demais vereadores. Então, senhores vereadores, essa era a ordem do dia. Eu peço aos vereadores que queiram participar da reunião. Depois da sessão aqui, teremos uma reunião aqui na sala com a diretora da CANSOP, que está aqui presente, que é uma honra para nós. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar em 22 de maio de 2025, a próxima quinta-feira. E encerro esta sessão.